Nesta aula, nós vamos falar sobre as qualidades do texto criativo. Nós já vimos que a melhor forma de lidar com o nosso texto não é de forma binária, pensando se o texto é bom ou não, se o texto é criativo ou não, se o texto é literário ou não. A melhor forma de lidar com o texto é com aquele conceito que foi trabalhado pelo formalista russo Jacobson e depois retomado pelo linguista Jonathan Kuller, que trabalha com a ideia da literariedade. O que é a literariedade? Ao invés de pensar de forma binária se um texto é ou não é literatura, esse conceito prefere olhar para as propriedades do texto e pensar o quanto de literatura, o quanto de literário, o quanto de poético tem nesse texto. É mais ou menos como diferenciar o conceito de bonito e o conceito de beleza. Se nós formos binários, uma pessoa é ou não é bonita, ela é bonita ou ela é feia. Mas é muito mais interessante pensar que existe beleza em todas as pessoas. Então, ao invés de pensar as pessoas como sendo bonitas ou feias, pensar o quanto de beleza existe em tal pessoa. Claro que nós vamos depois pegar pessoas como Cristiano Ronaldo, Naomi Campbell, Scarlett Johansson, enfim, e nós vamos ver que são pessoas bonitas. E o leigo vai simplesmente achar a pessoa bonita. Agora, o ideal é que nós consigamos olhar e dizer o que há nessas pessoas que tornam elas mais bonitas. É a simetria? É a estatura? É o porte físico? Enfim, voltando ao texto, nós precisamos olhar para os textos e pensar o que existe no nosso texto que torna ele mais criativo, torna ele mais interessante para o leitor, torna ele mais literário, torna um texto melhor. E para fazer isso, nós vamos ver alguns conceitos. São conceitos importantes que são considerados hoje qualidades de um texto criativo. Esses conceitos, eles não são estanques. Inclusive aqui na aula nós vamos ver vários conceitos que podem ser modificados, podem ser acrescidos outros, mas esses conceitos, eles vão nos dar uma ideia do que nós precisamos fazer para que o nosso texto se torne melhor, mais interessante. Neste vídeo, eu vou falar sobre alguns conceitos e ao longo da aula, na parte escrita, nós vamos ter outros, muito mais conceitos que tornam um texto melhor, que devem ser observados pelos autores. Claro que nem todos esses conselhos, nem todas essas dicas vão ser utilizadas em todos os textos. São recomendações, convenções que tornam um texto melhor. Você deve observar sempre e dizer o que faz sentido para o meu texto, para o meu público, para o meu objetivo, para a minha forma, para o meu conteúdo. Então é possível que a sonoridade, o ritmo do texto seja algo muito importante para quem faz poesia, para quem faz letra de música, para quem faz publicidade. E não tão importante para quem faz o texto acadêmico ou o texto argumentativo. Já a verossimilhança vai ser fundamental para quem faz ficção. Mas de que forma esse conceito pode ajudar também a pessoas que escrevem não ficção tornar seus textos mais interessantes? Então os conceitos são como tintas para um pintor. O pintor vai fazer o quadro, ele tem ali na sua mão uma paleta de cores. Você vai aqui ter alguns conceitos, algumas técnicas que funcionam como cores nessa paleta. Você pode usar mais um, pode usar menos o outro, pode não usar algum deles ou não usar vários deles. Mas é interessante saber que essas características tornam um texto mais criativo, tornam um texto mais poético. Talvez, além de escrever melhor, esses conceitos vão lhe ajudar a ler melhor. Então, a partir de agora, o ideal é que quando a gente for ler um texto criativo ou não, um texto literário ou não, nós consigamos entender esses conceitos dentro dos textos. E por isso, na parte escrita da aula, nós trazemos tantos exemplos em forma de texto. Porque vai se tornar muito mais interessante a partir de agora nós começarmos a ler e perceber, olha, esse texto aqui utilizou tal recurso, esse texto aqui não utilizou tal recurso e por isso ele não funcionou. Esse seriado não tem verossimilhança, esse seriado é prolixo, ele não é conciso. Então aplicar os conceitos no dia a dia, na nossa prática de leitor, nossa prática de espectador, vai fazer com que a gente compreenda melhor esses conceitos e que a gente consiga utilizar, aplicar naturalmente os conceitos nos nossos textos. Talvez a maior diferença entre o texto criativo e o texto tradicional, que a gente pode chamar de não criativo, seja o uso de figuras de linguagem. Vamos pensar numa frase. O cachorro do meu vizinho fugiu. O que essa frase significa? Ela tem dois sentidos. Ela pode significar que o cachorrinho poodle dele fugiu, e aí nós estamos pensando no sentido denotativo, no sentido de dicionário, o sentido tradicional das palavras. Ou ela pode significar que o meu vizinho é um cachorro e ele fugiu.
E nesse caso, nós estamos falando no sentido conotativo, o sentido figurado das palavras. Um robô ou um extraterrestre que caísse aqui na Terra, ele só iria conseguir compreender o sentido literal, o sentido denotativo. É preciso malícia, é preciso conhecimento linguístico para nós entendermos o sentido figurado. 2 exemplos. Uma pessoa autista, por vezes, não consegue compreender o sentido figurado da linguagem, o que torna a comunicação bastante difícil. Quem vai aprender outra língua, também, em certo ponto, tem dificuldade de compreender algumas falas, de conversar com as pessoas, porque ela sabe os sentidos denotativos, ela está acostumada com a gramática tradicional, mas ela não conhece o sentido figurado, ela não conhece a prática, o uso da língua, e isso dificulta também a comunicação. Então vamos pensar agora sobre a linguagem figurada, sobre os usos criativos, sobre os usos figurados da linguagem. Nesta aula nós vamos ver quais são eles: a metáfora, a metonímia, a sinestesia. Esse é um conceito trabalhado desde Aristóteles, é um conceito trabalhado há mais de 2000 anos. Claro que na escola todos nós vimos isso e nós na época não gostamos porque tinha que decorar nome, decorar regra, decorar exemplos, e são nomes difíceis, são nomes gregos, nomes complexos. Mas é muito importante que a gente consiga lidar com esses termos não agora para decorar, não agora para estudar, mas para escrever melhor, para saber que nós podemos no nosso texto utilizar tal recurso sem medo de errar. Por exemplo, uma vez eu estava escrevendo um texto e a pessoa disse que não se deve usar através do João, ou que não se pode utilizar risco de vida, porque na verdade o risco é de perder a vida, seria risco de morte. Só que tem algumas figuras de linguagem que trazem a ideia de atualizações das palavras, que as palavras elas mudam seu sentido. A palavra embarcar, a gente usa embarcar no táxi, embarcar no avião, mas embarcar vem de barco. Nós utilizamos o termo pé da mesa. Ora, a mesa não tem pé, mas o termo pé da mesa está consagrado. Então ele já é um termo aceito e possivelmente, inclusive, um termo dicionarizado. Algumas palavras surgem como palavras figuradas e com o tempo elas se tornam palavras denotativas, palavras dicionarizadas. O juiz de futebol. Não existia juiz de futebol, é o árbitro de futebol. Mas hoje, possivelmente, existe esse termo no dicionário, o juiz de futebol. Outros termos figurados, eles mudam sentido. Quando nós dizemos que a pessoa é bárbara, por muitos anos, bárbaro era algo ruim, era o oposto ao civilizado. Aí nós chegamos ali nos anos 90, nos anos 60 e temos a doce bárbara. O que é a doce bárbara? Bárbara como algo positivo. Nossa, como você é bárbaro, você é ótimo, você é incrível. A palavra monstro também tem uma mudança de sentido. Quando nós falamos que o jogador de futebol ele é um monstro, isso não quer dizer que ele é ruim, que ele é assustador. Isso quer dizer que ele é bom, que ele é extraordinário. Então a ideia de que as palavras têm vida própria, de que as palavras se modificam, de que a língua é viva, de que a língua é um organismo e que ela está se modificando, se atualizando o tempo inteiro, é muito interessante. E as figuras de linguagem são um grande vetor disso. As figuras de linguagem contribuem demais com isso. As figuras de linguagem tiram o texto do seu lugar comum. Elas tiram o texto do seu padrão. Elas tiram o texto da sua zona de conforto, para usar um termo muito em moda hoje. Um exemplo bacana é um vídeo que nós vamos colocar aqui na aula também, que na verdade ele representa uma parábola, que é mais ou menos assim. Havia uma pessoa, um cartaz, pedindo dinheiro na rua. E no cartaz estava escrito: "Sou cego, por favor, me ajude." As pessoas passavam por ali, deixavam uma moeda ou outra, até que uma pessoa pegou o cartaz dele, virou e escreveu outra frase atrás. E entregou o cartaz para o senhor. O senhor ficou ali esperando o dinheiro e começaram a chover moedas. Caía dinheiro, muito mais dinheiro do que antes. De repente ele ouviu que voltava a mesma pessoa que fez o risco, que fez a frase, e perguntou para ela: "O que você escreveu?" Aí ela respondeu a mesma coisa com palavras diferentes. E ela havia escrito: "É um lindo dia e eu não posso vê-lo." Olha que bonito, né? O sentido talvez seja muito parecido. Os dois textos pedem uma ajuda porque o rapaz é cego e ele não tem essa condição. Agora, na segunda vez, no segundo texto, ela utiliza a linguagem figurada e com isso ela está apelando para o coração, para a emoção, para o lado emocional do leitor. No primeiro, "Sou cego, por favor, me ajude", as palavras estão no sentido direto, de dicionário, e elas apelam para o lado racional do leitor. Então eu diria que se tem uma grande diferença de textos com mais ou menos criatividade, é o uso das figuras de linguagem,
um uso consciente, um uso funcional, para que a gente consiga usar esses recursos das figuras de linguagem, e são várias, há figuras de palavra, há figuras de construção, como paralelismo sintático, há figuras de som, como a assonância, a literação. Nós não vamos agora falar de cada um deles, porque na aula vocês têm esse material em forma de texto. O que eu peço é que vocês observem as figuras de linguagem, lembrem esse conceito, é um conceito escolar que a gente às vezes esqueceu, mas relembrem o que são linguagem figurada, linguagem denotativa, e isso vai ser muito útil para usar nos textos de vocês. Claro, gente, que como a gente já falou outra vez, às vezes o bom do texto, um texto bom é um texto que não é criativo. Uma petição jurídica, um contrato, ele não pode ter figuras de linguagem. Talvez figuras de construção, de repente uma figura ou outra de som, mas ele não vai ter uma metáfora. Ele precisa ser claro, ele precisa ser direto. Agora, em outros tantos textos, mesmo em textos acadêmicos, informativos, jornalísticos, empresariais, e eu não vou nem falar em textos literários, porque o texto literário ele é feito basicamente de figuras de linguagem, nós não apenas podemos, como devemos aplicar, eventualmente, sem exagero, essas figuras de linguagem. Eu costumo dizer que se eu fosse fazer uma oficina de 5 minutos, o único conceito que eu precisaria apresentar é o conceito de subtexto. Subtexto é um conceito extremamente importante para quem vai fazer ficção, para quem vai fazer literatura, para quem vai fazer arte. Mas compreender o conceito vai ser útil para escrever qualquer tipo de texto. E mais ainda, vai ser interessante para que a gente comece a ler os textos, ouvir as propagandas de uma outra forma. O que é o subtexto? Subtexto nada mais é do que a famosa entrelinha, aquilo que está nas entrelinhas, que não está dito, que está sugerido. Ernest Hemingway, um escritor muito famoso norte-americano, usa um termo chamado teoria do iceberg. Ele vai dizer que num texto, ele está se referindo ao conto, só que a gente pode aplicar isso para diversos gêneros, que num texto, aquilo que está escrito é só a pontinha de um iceberg. Existe muito mais embaixo, muito mais submerso do que existe no texto. Então aquilo que está sugerido pelo texto, aquilo que está no subtexto, é mais importante do que o que está escrito. E isso para ler conto é fundamental entender. Quando nós vamos ler um conto, por exemplo, Caso da Vara, do Machado de Assis, o próprio Pai contra a Mãe, do Machado, nós vamos ver a parte de cima, nós vamos ver uma história de um homem, uma mulher, enfim, um conflito aparentemente banal. Mas quanto de problemática social, quão profundo é aquela reflexão, quanta profundidade, quanta ideia, quanto conflito tem naquele texto. E isso está nas entrelinhas, isso está no subtexto. Então a ideia de subtexto é muito interessante para que a gente possa ver o que está por trás dos textos, ver o que está sugerido pelo texto. Cada gênero vai lidar de uma forma diferente com o subtexto. No conto, como nós já falamos, o subtexto é fundamental. A Cíntia Moscovitch costuma dizer que o conto é a gramática do silêncio. Ou seja, o mais importante no conto é exatamente o subtexto, é o não dito, e não aquilo que está escrito. Talvez a novela, que é uma narrativa longa, também tenha essa característica. Na novela é muito importante o subtexto, é muito importante essa participação do leitor. É o subtexto que permite que o leitor participe do texto. Agora, na crônica, em que o objetivo é mais argumentativo, o subtexto ele é menor. O subtexto não pode comprometer a compreensão do texto, a compreensão da crônica, porque o objetivo da crônica é diferente do objetivo do conto. No caso da poesia, não precisa nem falar, o subtexto é enorme, tanto que há poetas que dizem que poesia não é feita para ser entendida, é feita para ser sentida, e ali tem muito subtexto em cada verso, em cada silêncio, em cada troca de verso. Nos textos dissertativos, nos textos argumentativos, nos textos acadêmicos, o subtexto ele não vai aparecer, ou pelo menos não na forma que a gente está falando aqui da literatura, porque esses textos precisam ser claros, eles precisam ser compreendidos. Mas é possível utilizar essa técnica do subtexto para fazer ironias, é possível utilizar a técnica quando a gente vai contar uma história. Então o autor inteligente, o autor sagaz, ele vai usar o conceito de subtexto mesmo nesses gêneros que são mais duros. Ele vai utilizar em trechos, ele vai utilizar em alguma parte, em algum exemplo, mas o conceito ele pode sim se valer. O conto é o gênero mais difícil de ser lido. Por quê? Porque tem muito subtexto. Filmes também, quantos filmes a gente assiste e às vezes a gente termina o filme e pensa, nossa, o que aconteceu? Não está tão claro, porque nós precisamos compreender o subtexto. Eu sempre lembro do filme O Cisne Negro, que até hoje eu não sei se eu entendi direito, mas eu gostei.
Enfim, então no conto o subtexto é muito alto, é muito forte e isso dificulta um pouco a leitura dele. Nas novelas, né, narrativas longas em forma de novela, isso também acontece, alguns romances. E aí as pessoas me perguntam, mas Marcelo, por que então os autores não fazem textos com menos subtexto? Por que a gente não diminui essa régua, diminui esse subtexto, para que o texto se torne mais compreensível pelos leitores, por mais leitores? Ele se torne mais popular? É muito interessante, gente. Mas nós, quando lemos um texto, também gostamos de textos que nos desafiem. Nós não gostamos de textos que nós conseguimos na segunda página saber o que vai acontecer no final. Textos previsíveis. Então, ao tirar o subtexto, nós tiramos aquilo que prende o leitor. E aí tem um conceito que eu não sei se surgiu junto com a ideia de subtexto, possivelmente não, mas que se aplica muito bem, que é a ideia de um texto raso e um texto profundo. Um texto raso, que tem pouco subtexto, ele é desinteressante para o leitor mais experimentado, para o leitor mais acostumado, para o leitor mais exigente. O texto profundo, com mais subtexto, ele vai se tornar mais desafiador e vai instigar mais o leitor, que é esse leitor qualificado. Agora tem que encontrar um meio termo. Às vezes o autor ele faz tanto subtexto, ele esconde tanto a sua história, que o leitor não consegue puxar o fio da meada, ele não consegue compreender. Então nós precisamos ter um meio termo, que é o que a Cíntia chama de gramática do silêncio, um jogo de esconde-esconde, entre revelar e esconder. E se nós passarmos isso para o nosso dia a dia, como acontece esse tipo de comunicação na convivência familiar, na convivência profissional? As pessoas às vezes não são diretas no que elas querem. Elas nos sugerem, elas nos dão uma dica, nos dão uma pista, e nós precisamos entender o que está para além do que é dito. Na linguística a gente fala em semântica e pragmática. Quando alguém fala, Marcelo, como está frio aqui nessa sala? O que a pessoa quer dizer na verdade? Apaga o ventilador, apaga o ar-condicionado, fecha a janela. Então a semântica é, está frio nessa sala. A pragmática, o objetivo, o efeito é que eu feche a janela. E isso acontece o tempo inteiro, gente. Talvez na publicidade é onde isso seja mais claro. Existe um livro muito interessante que eu não tenho encontrado mais, eu acho que ele está fora de catálogo, do Olivier Toscani. O Olivier Toscani foi responsável pelas propagandas da Benetton, aquelas propagandas antigas, famosas, Unitype Colors of Benetton, em que ele polemizava bastante, questionando questões de cor, de raça, né? Combatendo esse tipo de distinção. Pois então, Olivier Toscani vai dizer que a publicidade trabalha basicamente nos vendendo amor, felicidade e liberdade. Tudo que é feito nas propagandas é para nos vender a sensação de que o produto pode nos trazer amor, felicidade ou liberdade. E se nós pensarmos bem quantas propagandas de forma mais ou menos direta fazem isso. Os próprios slogans. O slogan do McDonald's ama muito tudo isso. A GVT teve um tempo que o slogan era Vem Ser Feliz. Teve aquela loja aqui no Rio Grande do Sul, a Colombo, que o slogan é A Felicidade Mora Aqui. Então, felicidade, amor e liberdade é o que está por trás das propagandas, no subtexto das propagandas. E a pessoa mais incauta, a pessoa mais ingênua, ela vai ver essa propaganda e ela vai pensar, realmente, eu sou triste porque eu não tenho aquele carro novo. Eu sou triste porque eu não tenho uma televisão nova, moderna, HQ, HD, sei lá o que. Então é importante que nós consigamos olhar para além do texto, olhar para as entrelinhas, olhar para o subtexto e, de novo, isso vai ser muito útil como autores, mas vai ser mais útil ainda como leitores, como espectadores. Nós vamos aproveitar melhor os textos, os filmes, as séries, os quadrinhos e até mesmo os games, se nós começarmos a perceber que além daquilo que está escrito, pode haver, e é desejável que haja, algo nas entrelinhas. Um texto de ficção, uma história, ela precisa ser realista? Claro que não, né, gente? As histórias de Homero, Ilíada, Odisseia, elas não são exatamente realistas. Um texto precisa ser real? Aquilo tem que ter acontecido de fato? Claro que não. Existe a ficção aí para nos mostrar que não. As histórias podem ser inventadas. E muitas vezes é melhor até que sejam inventadas. Mas então pode tudo? Um texto ele pode fazer qualquer coisa, já que ele não precisa ser real, não precisa ser realista? Não. Um texto tem que ser verossímil. Verossimilhança é um conceito do Aristóteles, é um conceito muito importante que vem lá da poética do Aristóteles. Verossimilhança é a ideia de que um texto ele tem que ser possível, realista, dentro do universo ficcional dele. Então, no caso do Peter Pan, o Peter Pan não cresce, o Peter Pan pode voar. E se ele usar o pote para lim-pim-pim, a Wendy pode voar também. Tudo isso a gente entende e aceita na história, porque são fatos, são prerrogativas que a história nos traz.
Então, dentro daquele universo ficcional, é possível sim que eles voem. O Peter Pan pode não crescer, mas o Peter Pan morre. Se o Capitão Gancho estiver lutando com ele, de repente tem uma espadada no Peter Pan cair lá, morrer, todo mundo chorar, e daí ele levanta e diz, enganei vocês, eu sou imortal, aí a gente vai rejeitar essa história. Porque no pacto que havia com o leitor, não estava o pacto de que o Peter Pan é imortal. Então o texto ele pode ser ficcional, ele não precisa ser realista, mas ele tem que ser verossímil dentro da sua própria lógica, ele tem que ser possível. O Assis Brasil costumava dizer que se o personagem vai morrer de tuberculose no fim do livro, ele tem que tossir na página 10. Isso é muito interessante, porque nós vamos tendo uma pista de que há algo que vai acontecer com ele no final, e que aí ele pode sim morrer de tuberculose. Então a verossimilhança é aquilo que nos mantém coesos no texto. Eu diria que a verossimilhança está para o texto ficcional como a coerência está para o texto não ficcional. Só que a verossimilhança ela não é tão simples como parece. Primeiro vamos falar sobre como a verossimilhança, segundo Aristóteles, ela vai interferir no texto. Por que é desejável haver verossimilhança? Porque na época dos gregos era muito comum que no final das peças acontecesse algo que eles chamam de Deus ex machina. Um Deus surgisse do nada e salvasse o personagem. Isso acontece, por exemplo, em Medeia. A Medeia está lá no morro com os 2 filhos mortos no braço dela, que ela matou os filhos, né? E aí fica aquela expectativa, o que vai acontecer? O Jazão vai chegar, vai punir a Medeia. Aparece um Deus, o Jazão, e leva a Medeia embora. Então Aristóteles diz que esse não é um bom final. Por quê? Porque a solução da história está fora da história. A solução da história é externa, não é interna. O ideal é que os próprios acontecimentos da história façam com que ela termine de tal forma. Isso dá verossimilhança para a história. Isso torna ela possível dentro da lógica da narrativa. E qual é o complicador? A vida real não é verossímil. Isso é muito maluco, mas é isso mesmo. Na vida real, a pessoa pode estar caminhando num parque, como aconteceu aqui em Porto Alegre, uma árvore cair na cabeça dela e ela morrer. Num dia que não tinha chuva, não tinha vento, não tinha temporal. A árvore estava podre por dentro. Na vida real pode acontecer, como aconteceu já no Brasil, uma pessoa está caminhando no estádio de futebol, alguém maluco jogar um vaso sanitário lá de cima do estádio, porque o time dele perdeu, o vaso cair na cabeça da pessoa e a pessoa morrer. Então imaginem uma história de ficção, um conflito, um conto, em que há um casal, o casal mal, brigando, uma situação que não se resolve, isso vai por 1 página, 2 páginas, 3 páginas, a tensão só aumenta, e no final ele sai para dar uma volta e cai um vaso sanitário na cabeça dele. O leitor vai dizer que porcaria de texto, isso aqui não é verossímil. Aliás, a gente costuma dizer coisa de cinema, coisa de novela, coisa de seriado. Quando a gente fala coisa de cinema, é porque a gente já entendeu que aquele texto ele não é verossímil. E a vida real tem esse tipo de episódio, são as fatalidades, né? Agora, na ficção, não é desejável que a fatalidade seja o que soluciona o final. Eu agora lembrei das novelas também. As novelas têm um casal que passa a novela inteira, quase 1 ano, entre idas e vindas, brigando, mas é que aí tem um terceiro elemento, então tem um triângulo amoroso, e aí aqueles 3 eles voltam, é uma confusão, até que no penúltimo capítulo aparece uma pessoa do nada, que não estava na novela, se apaixona por uma das 2, e aí cada um forma um casal e ficam todos felizes para sempre. É uma solução externa, uma solução fora da narrativa, que o leitor rejeita. Marcelo, mas eu vejo vários filmes assim, eu lembro do MacGyver, lembra do MacGyver? Sem contar seriados antigos, sei lá, o próprio Batman, que não tem nada de verossimilhança. Bom, quando a gente está assistindo uma história, lendo uma história por entretenimento, a gente relaxa. E naquele momento em que a gente vê que não é real, que a gente consegue enxergar, digamos, o biombo por trás da cena, que a gente consegue perceber que aquilo é uma farsa, a gente continua assistindo, porque nós estamos relaxados, nós estamos nos entretendo. E não nos incomoda tanto assim, pelo menos não para alguns espectadores, aquilo ser inverossímil, aquilo ser impossível, mesmo dentro da lógica da narrativa. Agora, se nós estamos fazendo uma história para emocionar, para tocar, uma história que consiga prender a atenção do leitor e se tornar permanente no leitor, que consiga marcar um pouco a vida daquele leitor, daquele espectador, aí a falta de verossimilhança atrapalha, porque nós não vamos se sentir catarse. Quando nós estivermos assistindo uma peça, lendo um livro, e alguma cena ficar extremamente inverossímil, nós vamos perceber, isso é uma farsa, e a nossa emoção, ela vai embora. A gente percebe que aquilo, a gente sai do jogo, a gente fala o termo imersivo, né? Imersão. Nós estávamos dentro da história e isso nos tira para fora da história. Então é sim importante manter a verossimilhança, até para manter o interesse do leitor e manter a possibilidade do leitor ter um efeito no final, um efeito catártico.
Para os textos não ficcionais, a verossimilhança vai funcionar como um alerta, como um guia, porque o autor ele pode escrever a história e ao final perceber que aquela história parece não fazer sentido. Ela parece ser uma história de pescador, como a gente fala, uma história totalmente real, vendida como uma história real. Então, para que isso não aconteça, o autor vai ter que ir dando elementos, vai ter que ir mostrando com mais calma, ele não vai poder fazer um texto muito curto, de que aquilo realmente aconteceu. Se for um texto mais jornalístico ou um texto mais acadêmico, ele precisa apresentar documentos, fatos, provas de que aquilo de fato aconteceu. Se for um texto, uma crônica de memórias ou um texto memorialístico, ele pode ir relatando fatos que tornam mais compreensíveis aquele final. Então sim, a verossimilhança, por mais que seja um conceito da ficção, ela vai ser importante na não ficção, porque na não ficção nós precisamos fazer o leitor acreditar no texto, mais ainda do que no caso da ficção. Aliás, tem um caso interessante para falar sobre verossimilhança, que existem leitores que se incomodam demais com erros de informação. Por exemplo, o autor usa o nome de uma rua que não existe na cidade. O autor usa uma data, diz que um fato histórico aconteceu numa data, e esse fato histórico aconteceu em outra data. Tem até uma lenda de que um crítico do Flaubert teria dito que o livro tal dele é péssimo, porque começa assim: no dia 18 de novembro de 1800 e não sei quanto, chovia em Paris. E naquela época não chovia em Paris. Naquele dia não chovia em Paris. Então, a informação, os dados informacionais num texto, seja de ficção ou de não ficção, eles têm um peso muito grande. O leitor rejeita, o leitor se incomoda, ainda mais em época de fake news, com fatos modificados, fatos alterados, fatos errados. O próximo conceito não é uma palavra, é uma expressão. Uma expressão que surge do inglês to show and not to tell. Mostrar e não dizer, não contar. Como assim mostrar e não contar? E esse conceito ele é um dos conceitos mais difíceis para nós que somos autores leigos, que estamos começando, compreender. Porque mostrar é, ao invés de dizer Joana é bonita, é fazer uma cena que o leitor perceba, o leitor pense, o leitor sinta, nossa, como a Joana é bonita. Ao invés de dizer Maria estava muito nervosa, é fazer uma cena, fazer uma ação que mostre a Maria está muito nervosa nesse momento. E mais interessante do que fazer o leitor perceber que ela está nervosa é fazer o leitor sentir o nervosismo. Tem um conto do Tchekov chamado Angústia. O título entrega um pouco o sentimento, mas digamos que o título fosse outro, o título fosse Pai. Depois vocês vão ler o conto e vão entender por que esse título sugerido. Mas enfim, quando a gente termina de ler o conto do Tchekov, a gente não só percebe a angústia daquele pai, como a gente sente a angústia dele. E isso é muito interessante, isso tem um efeito, isso provoca um efeito muito contundente, muito bom. Então conseguir com que o leitor se sinta dentro da história, com que o leitor se sinta participando da cena, com que o leitor sinta os sentimentos do personagem, ao invés de dizer para ele esse sentimento, isso é muito importante. Isso não é fácil de fazer, os autores leigos não se dão conta e não fazem isso, mas isso é uma técnica que vale muito a pena a gente trabalhar, a gente aperfeiçoar. Aqui no curso nós vamos ter uma aula especificamente sobre criação de cenas, exatamente para trabalhar um pouco a forma, algumas técnicas, algumas dicas para construir determinadas cenas. Agora vamos dar um exemplo. Eu quero dizer que a menina estava apreensiva, mas eu não vou usar o adjetivo. Aliás, cuidem com adjetivos, advérbios e substantivos como medo. Ela tinha muito medo, ela tinha muita apreensão, que na verdade são substantivos que são usados para substituir um adjetivo. Então cuidem com essas construções. A gente quer mostrar que ela está apreensiva. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso dizer que a menina mordeu os lábios. Mas Marcelo, se eu disser que ela mordeu os lábios, ela pode estar com tesão, ela pode estar brava, ela pode estar com raiva, ela pode não estar apreensiva. Só que, gente, nós não temos só essa frase no texto, né? Nós temos um monte de coisa antes e vai ter um monte de coisa depois. Então o contexto dessa história vai me dizer que esse morder os lábios é apreensão e não é tesão. Vamos supor que ela tenha chegado em casa com um exame de gravidez, o pai que é viúvo está esperando na sala. Ela fecha a porta, morde os lábios. Ela está apreensiva, ela está nervosa, ela está com medo. Tá, Marcelo, mas se o leitor ficar achando que ela tem medo e não que ela está apreensiva, não faz mal, gente. Nós não precisamos guiar o leitor pela mão e pensar por ele. Nós vamos criar cena, criar ação, e o leitor vai, a partir da sua experiência, a partir dos seus próprios sentimentos, sentir com aquela personagem.
Tem leitores que podem sentir pavor, pânico nessa cena. Outros podem achar que morder os lábios é uma forma de desafio, que ela está se sentindo desafiada. Outros vão achar que ela está constrangida. O adjetivo não importa muito, importa o sentimento que esse texto, que essa história, que essa cena provoca no leitor. E faz o leitor querer continuar lendo. Tá, e agora? O que vai acontecer? Como esse pai vai reagir? Esse morder os lábios dela vai ter algum tipo de consequência? Então, evitem ao máximo os adjetivos e as palavras que simulam, né, o adjetivo, para que vocês se obriguem a construir a cena, a mostrar e não a dizer. Isso vai ser útil para qualquer narrativa, seja narrativa ficcional, seja narrativa não ficcional, seja um trecho de uma história. Então é muito mais interessante para o leitor a gente colocar a cena, mostrar a cena, do que a gente mastigar, explicar. Aí ela percebeu que ele estava brabo. Não, gente, corta essa frase. Aliás, o que a gente mais faz quando recebe textos dos participantes de oficina é cortar a frase, cortar a palavra, cortar parágrafos inteiros às vezes. Por quê? Porque nós, como autores, temos um pouco de insegurança. Será que o leitor vai entender o que eu estou dizendo? Na própria escola, a gente foi muito treinado para ser repetitivo, para ser claro, porque o gênero redação de vestibular pede um pouco isso, né? Mas na ficção, no texto narrativo, e aí não só na ficção, né, no texto narrativo como um todo, mesmo o não ficcional, isso não é uma virtude. A virtude é mostrar o essencial. A virtude é esconder o que pode esconder e mostrar o que precisa. Encontrar esse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente vai ajudar cortando os textos para ver como aquela frase ela é redundante, ela não é necessária. Intertextualidade é um conceito, é uma técnica muito útil para escritores iniciantes. Primeiro porque ela quebra um estigma, que é o estigma da cópia. Quando se começou a estudar literatura no Brasil, há mais de 100 anos, muitos estudos eram assim. Machado de Assis copiou o Sterne, José de Alencar copiou o Balzac, porque a gente sempre tinha necessidade de buscar um original e uma cópia, dizendo normalmente que o autor brasileiro ele era uma cópia de um autor original estrangeiro, em especial europeu. Aí começou a se estudar esse tipo de coisa não como cópia original, e sim como influência. E a ideia de que todos os textos estão ligados de alguma forma com outros textos. Sim, o Machado se inspirou no Sterne em certa medida, mas o Sterne certamente tem os seus autores em que ele se inspirou, por exemplo, Shakespeare. E o Shakespeare certamente leu os gregos, e os gregos devem ter lido alguém ou devem ter ouvido histórias na época que fizeram eles escreverem aquelas histórias. Então essa trama não existe um texto original. Essa trama toda, ela vai levando, e os textos estão ligados no que a gente vai chamar de intertextualidade. Cada texto se liga num outro de uma forma ou de outra. Essa intertextualidade, ela pode ser consciente ou inconsciente. Quando ela for inconsciente, nós estamos, por exemplo, influenciados pela leitura de determinado autor e começamos a escrever com uma forma parecida em alguns aspectos com esse autor. Raramente isso vai descambar para cópia. Em geral, são questões formais, extensão de frase, vocabulário, que é natural acontecer. Aliás, uma vez um aluno me disse assim: Marcelo, não leio mais, não gosto de ler mais. Mas por quê? Ler é a coisa mais importante para quem vai escrever. Não, eu não leio mais para não copiar, para não me influenciar, eu quero ser original. Não, gente, isso não existe, né? A gente precisa, se a gente for um mestre, um chefe, a gente precisa comer para poder cozinhar. E não cozinhar, comer apenas nossas comidas, porque a gente tem que conhecer outros tipos de paladar, outros tipos de formas de se fazer aqueles pratos. Então, sim, vocês vão ler e vai ser natural que vocês acabem usando, sem querer, algumas técnicas nos textos de vocês. Mas saibam que todos os grandes autores fizeram isso e todos os grandes autores também utilizaram técnicas, formas, fórmulas, conteúdos, temáticas de antecessores. Cabe à teoria depois olhar, observar esse rastro e dizer que o fulano foi predecessor do Beltrano, que o fulano influenciou o Beltrano. Bem, a forma consciente de fazer isso é a mais interessante. É quando a gente aproveita o conceito para trazer para o nosso texto elementos de outros. Por exemplo, um personagem pode ouvir uma música e pode ter um trechinho da música ou só o título da música. E isso fala muito sobre o estado de espírito do personagem naquela cena. Nós não precisamos dizer que ele estava nervoso ou que ele estava ansioso. Nós podemos usar uma música que fala sobre ansiedade, que fala sobre esse tipo de questão. E, por exemplo, a gente pode botar um Nirvana, que já vai fazer toda uma intertextualidade com o destino do Kurt Cobain. E isso pode ser depois o destino ou não do nosso personagem, mas vai ficar aquele suspense. Então olhem como é rico a gente utilizar outros elementos artísticos, histórias, músicas, personagens, no nosso próprio texto.
Mas Marcelo, e se o leitor não souber quem é Nirvana? Se o leitor não conhecer o Nirvana, eu posso fazer uma nota de rodapé? Não é o comum, gente. Especialmente em texto ficcional, em texto literário, não se tem o hábito de fazer rodapés. O texto acadêmico até faz demais rodapé. O texto literário não é comum, o jornalístico também não. Cabe ao leitor buscar essas referências. A gente falou sobre subtexto. Uma característica de um texto criativo é o subtexto, são as entrelinhas, é aquilo que não está dito, que está apenas sugerido. Então, se o leitor não compreendeu aquela referência, não conhece a música, ele pode buscar se ele tiver interesse e se ele sentir necessidade. Porque certamente o texto não vai depender daquilo para ser compreendido. Aquilo vai ser um elemento a mais, aquilo vai tornar o texto mais interessante. Mas se a pessoa continuar lendo, ela vai continuar compreendendo o texto da forma que ela consegue compreender. Existem camadas de compreensão num texto. Nem todo leitor atinge todas as camadas. E aí, psicanaliticamente falando, às vezes nem o autor conseguiu entender camadas que ele construiu no próprio texto. E por isso que existem tantos estudos, né, de textos por aí que são mais longos e mais profundos do que o próprio texto original. Mas voltando à intertextualidade. Então ela pode ser consciente ou inconsciente. Outras formas que a gente pode fazer a intertextualidade consciente é usar personagens de outras histórias, usar frases de outras histórias, usar até às vezes um parágrafo inteiro. Eu organizei uma coletânea uma vez que todos os textos começavam com o primeiro parágrafo do Metamorfose do Kafka. E no final, ao invés de um inseto, uma barata, enfim, as pessoas escolhiam o que o seu personagem iria virar. Então a intertextualidade ela é muito útil, ela pode ser utilizada, só que tem um limite. Qual é o limite da intertextualidade? O limite é a lei dos direitos autorais. Em termos de literatura, esse limite ele não é tão claro quanto é, por exemplo, na música. Na música, o outro músico não pode utilizar, se eu não me engano, 7 acordes iguais ao primeiro, porque vai ser considerado plágio e ele vai ter problemas jurídicos, problemas legais depois. Na literatura não tem uma medida, quantas palavras iguais, quantas frases, acho que é impossível de medir isso. Mas é legal vocês saberem que existem obras que já caíram em domínio público. Então, 70 anos depois da morte do autor, não da publicação do livro, da morte do autor, uma obra cai em domínio público. Ou seja, todos nós podemos utilizar o texto, o personagem, o enredo, e é por isso que tem tanta adaptação dos contos de fada, Branca de Neve, ou das histórias do Perrault, as histórias do Sherlock Holmes. É porque essas histórias caíram no domínio público. Nós podemos criar um personagem, Sherlock Holmes, podemos criar um personagem Watson, e eles interagirem numa história de mistério aqui em Porto Alegre. Não tem problema nenhum em relação a isso do ponto de vista legal. Por quê? Porque essas obras estão em domínio público. O Arthur Conan Doyle morreu há mais de 70 anos. Claro que a gente tem que ter alguns cuidados, né, quando vai fazer isso. A gente precisa, quando trouxer um elemento de outra história, perceber que toda a carga dessa história vem junto. Então, se eu vou fazer uma história usando a Branca de Neve e é uma história erótica, isso pode ser eticamente complicado, porque ao remeter a Branca de Neve, eu estou remetendo a toda uma questão infantil, eu posso trazer um público infantil e a minha história leva isso para um outro lado. Mas do ponto de vista legal, isso é permitido. Então nós podemos sim usar histórias, personagens e outras histórias no nosso livro, vender o projeto, tudo isso é autorizado. Existem também as fanfictions. Fanfictions são ficções criadas por fãs que utilizam personagens das suas histórias preferidas. Em geral, histórias populares e contemporâneas. Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis, etc. Isso é possível no ambiente web. Já existe jurisprudência dizendo que sim, que os autores, os leitores têm direito a fazer fanfictions, publicar em seus blogs. Até existe uma linha de vídeos feitos assim, né? Mas isso não poderia ser comercializado. Então, se um autor lançar um livro e usar o nome Harry Potter, ele pode ter problemas jurídicos, problemas legais, ele pode ter que pagar, né, por causa disso, porque ele utilizou uma marca, utilizou um personagem de uma autora que está viva, que não morreu há mais de 70 anos. Então, utilizar a intertextualidade é muito interessante, é muito útil, é muito produtivo. Nós temos que ter esse cuidado legal com o uso, né? Nós temos que ter esse cuidado de utilizar domínio público ou trechos de obras. Uma referência a Harry Potter pode ser feita. O que não pode ter um personagem que é o Harry Potter no meu texto. E esse limite, essa zona cinzenta, ela não é clara. Então, na dúvida, vocês podem consultar alguém. Eu recebo muitos e-mails de pessoas consultando sobre isso para tentar ajudar o autor a decidir se mantém ou não mantém aquela construção. Intertextualidade, para ser bom,
ela tem que pegar a história A, usar o meu estilo, que é B, e construir um C. Eu não posso simplesmente copiar o estilo original. Eu preciso partir da história original para construir uma terceira forma, para construir algo novo. E isso torna a intertextualidade original, criativa e não uma simples cópia. Outro conceito que eu não poderia deixar de abordar é o ritmo e a sonoridade. Um texto precisa muito de ritmo. Claro que alguns gêneros vão trabalhar mais o ritmo do que outros. Na poesia o ritmo é essencial, o ritmo ele é vital. Poesia é ritmo. Letra de música nem se fala. Agora, nos próprios textos de prosa, sejam eles textos ficcionais ou não ficcionais, é importante ter algum cuidado com o ritmo, a cadência do texto. Duas coisas que a gente precisa evitar em relação a ritmo. Frases muito curtas. Pá, 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 pum, pá, 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 pum, pá, 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 pum. O texto fica fragmentado, o texto fica monocórdio, o texto fica chato para o leitor. A não ser que seja intencional. Pode ter uma cena, pode ter uma situação, pode ter um narrador que se expressa dessa forma. Mas é como nós vimos, não existe forma certa ou forma errada. Depende do objetivo, do conteúdo e do público. Agora, de forma leiga, de forma natural, cuidem com frases muito curtas. Uma sequência de frases curtas torna o texto fragmentado. Uma frase por parágrafo, então às vezes a pessoa faz uma frase, troca de parágrafo, faz duas frases, troca de parágrafo, faz mais uma frase e troca de parágrafo. Também torna o texto fragmentado. É preciso dar coesão ao texto, é preciso costurar o texto. Então não apenas é uma questão de ritmo, como uma questão de coesão, que também é uma qualidade do texto, criativo ou não, isso já é uma qualidade de textos em geral e que nós vamos trabalhar também aqui na aula. Outro exemplo que atrapalha um pouco o ritmo são frases longas demais. Eu não gosto muito de colocar isso em números, tá? Mas frases de 5, 6, 10 linhas que não tem um ponto final. A chance de uma frase longa ficar confusa é muito grande. E o leitor se perde quando ele está lendo essa frase. Ele precisa tomar o ar, ele se atrapalha com uma frase muito longa. Não é proibido usar frase longa. Aliás, eu mesmo tenho esse defeito de usar frases muito longas. Mas é desejável que o autor cuide para que as frases não fiquem longas demais. Que ele alterne frases longas com frases curtas, dando ritmo, dando cadência no texto. A solução para as frases longas, em geral, é encontrar um ponto dela em que estão ligadas as orações coordenadas e cortar. Normalmente nós temos vírgulas que podem se transformar em pontos e isso resolve a frase. Mas é uma coisa que a gente vai fazer na hora de reler o texto, né? Voltando à questão da sonoridade. Ainda pensando nas palavras, no som das palavras, existe um conceito da rima, né? Então, João andou de balão, encontrou um avião. É uma rima péssima, mas é uma rima. Esse tipo de construção, na poesia, é valiosa, ela é valorizada. Num texto de prosa, mesmo num conto, num texto literário, esse tipo de rima ele pode ser não intencional, ele pode ser ruim. A gente vai chamar isso de eco. Então, rimar João com avião e balão numa frase, num parágrafo, vai fazer com que esse som se prevaleça em relação aos demais e a gente, ao invés de falar que isso é positivo, que isso é uma rima, nós vamos dizer que isso é um eco e nós temos que evitar os ecos. Então, ava, ente, 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 ente. Infelizmente, João estava com a sua mente perturbada porque, novamente, essas repetições de som, elas são ruins. Quando nós falarmos na próxima aula sobre os defeitos do texto, nós vamos ver que a repetição de palavras é muito mais complexa do que a repetição de palavras. No fundo, o que a gente tem que cuidar é a repetição de sons, e não apenas de palavras. É que, obviamente, repetindo a palavra, a gente repete o som. Então, na sonoridade, é importante ter cuidado com os ecos, as cacofonias, é importante ter cuidado com frases longas demais, com frases curtas demais, e, se possível, estudar um pouquinho sobre assonância, aliteração, paranomásia, que são as figuras de linguagem de som, que são muito usadas na poesia, mas que podem ser úteis, por exemplo, para fazer uma manchete, para dar título para um texto, para um slogan, que são aquelas misturas, né, de sons de consoantes, de sons de vogais. Então, observar o som, observar a sonoridade é algo importante, embora não seja essencial para todos os gêneros, para quem quer fazer um texto de escrita criativa.